Olá, meninas! Olá, mamãe! Você que está grávida, seja super bem-vinda ao nosso Descomplicando a Amamentação Sem Dor. Sim, existe amamentação sem dor, porém ela começa já na gestação. Sabe que é mito a gente dizer que a amamentação sem dor começa quando o bebê tá ali já no peito, né? Que a amamentação é só uma boca e um peito. Não, definitivamente não é. A amamentação sem dor exige que você tenha aí algum preparo, né? E faça um passo a passo para chegar até lá. E hoje eu quero falar de um assunto que simplesmente deixa as mães assim, de cabelo em pé. Por quê? Por quê? Porque a descida do leite é tão sonhada, tão esperada e muitas vezes ela traz com ela muitos problemas. E eu quero te ajudar a entender se já aconteceu a descida, o que vai acontecer quando ela chegar e principalmente saber como que a gente sai dessa perrengue, poderia dizer, dessa situação. Por quê? Porque a descida do leite, ela é uma benção, né? Toda mãe espera por ela, é um momento único, mas ela também traz consigo os desafios e as dificuldades que é de ter leite em maior quantidade do que o bebê vai mamar. Então, vamos entender primeiramente o que é a descida do leite e isso pode te ajudar a entender também como enfrentar. Para começar, você vai ter o bebê, então seja parto normal, seja cesárea, tudo vai acontecer como você sonhou, como você planejou, ou às vezes você pode ser pega de surpresa em alguma coisa que você não esperava, mas que faz com que você tenha um parto um pouco antes do esperado, por exemplo. E aí o bebê tá nos seus braços, você tá feliz, o bebê tá com você e você tem colostro, que é o quê? Vamos dizer que é um leite de ensaio, porém poderosíssimo, né? A gente não pode fingir que o colostro não significa nada, porque colostro pode ser tudo para um bebê. Aliás, tem muitos bebês que sobrevivem só por causa desse contato com o colostro. Então, viva o colostro! Graças a Deus pelo colostro, a gente ama o colostro. Mas depois que o bebê tá ali, a mãe começa a ficar naquela expectativa. Quando é que meu leite vai descer? Né? E aí, já veio? Ainda não veio? Ah, não, ainda tá amarelinho. O colostro, então, para começar, ele é bem amarelo, tá? É um leite mais viscoso, mais pegajoso. Então, tem gente que brinca que ele é um iogurte, né? Que ele não é um leite. Ele é muito nutritivo e, além de ser muito nutritivo, ele é a primeira vacina do bebê. Fundamental para esse bebê que vivia num ambiente absolutamente limpo, estéril, como se fosse mergulhado em clorofina, né? Aquele bebê estava no útero totalmente estéril e agora ele está aqui, no nosso mundão cheio de vírus, de bactérias, de um monte de coisas que vão colonizar o corpinho dele. Então, o colostro é fundamental, ele é a primeira vacina, ele é bem amarelo, ele é viscoso, ele é altamente nutritivo, ou seja, uma quantidade muito pequena consegue nutrir aquele bebê. Aliás, o estômago do teu bebê tem o tamanho de uma uva, né? É muito pequenininho nos primeiros dias, então tu pode ficar bem tranquila, você pode ficar esperando mesmo pela descida do leite, porque leite não vai faltar pro seu bebê. Seu corpo produz aí em média de 50 ml de colostro por dia e o estômago do seu bebê tem capacidade para 5 ml, ou seja, 10 mamadas no dia tá garantido, e quanto mais ele mamar, mais produz. Então, tá tudo certo até aí. Porém, depois do segundo ou terceiro dia, a mãe começa a observar que começa a vir um outro líquido, né? Já mais um pouco mais esbranquiçado, às vezes um pouco transparente. Aquele colostro começa a ficar mais fluido. E nesse momento ela observa também que o peitinho P fica G, ou 46 fica 52, né? Então a gente aumenta o peito em tamanho. Isso pode acontecer em fração de horas. Então imagina o reloginho aí, você foi tirar uma soneca e acorda. Meu Deus, o que aconteceu? Pode ser assim, ou pode acontecer uma descida progressiva, que é o quê? É aquela mãe que observa, já não é só colostro, começou a ficar mais difícil, começou a endurecer o peito, mas é um processo mais lento que dura 24 horas. Então, existem esses dois tipos de descida do leite e vai acontecer aleatoriamente, né? Então, não existe assim, eu já tinha colostro na gestação, eu não sei o que lá, aquelas imaginações de gestante não existe, tá? Vai acontecer conforme tem que acontecer aí no seu corpo. Bom, então presta atenção, mais ou menos, então, entre 48 e 72 horas depois do parto, começa a aparecer esse leite que já não é tão viscoso, né? Então amarelo é mais transparente, mas junto com isso vem o quê? Aumento das mamas, então eu digo que a mama fica assim, ó.
muito redonda, brilhosa. Muitas vezes ela começa a aparecer as veinhas, a gente consegue enxergar nitidamente na mama as veinhas, ou seja, ela tá cheia. E aí a gente precisa ficar muito atento, porque aquele colostro que estava lá atrás, nas bolsinhas de leite, ele começa a ir para frente para dar lugar para o outro lá atrás. É o ciclo da vida, é normal, é sempre assim, né? É como uma fila, encheu lá atrás, o outro vem para frente. Presta atenção que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui nessa região mais escura, ó, na areola, então tem mães que tem uma areola grandona, tem mães que tem uma areola pequena, não importa, mas embaixo dessa região é onde o colostro vai tender a ficar mais depositado, tá? Então, lá para trás na fábrica, que tá a mil, tá produzindo leite, começou a produzir o leite mais branquinho, mais clarinho, mas aqui, nessa região, fica então esse colostro mais depositado. E essa região, ao invés de ficar assim, como tá, ó, mais retinha, tranquila, ela vai começar a ficar em formato que a gente fala de cone. Sabe aqueles cones mesmo de quando a gente tá fazendo obra, alguma coisa para isolar um lugar? Ela fica naquele formato. E esse formato de mama começa a dar muita dor para a mãe, porque a pele se distende, o tecido ali, o músculo também se distende, mas também o bebê não faz uma pega boa. E aí a gente ganha dor 2 em 1, ou seja, aquele bebê que vinha mamando razoavelmente bem, que ainda era um bebê muito sonolento, agora ele acorda e ele acorda com fome. E a gente precisa dar de mamar para esse bebê, mas a gente também tá com a mama não nas melhores condições dela, tá? Além disso, as regiões aqui, ó, mais laterais da mama, tá? Então, que fica bem aqui embaixo do nosso braço, elas vão tender a encher mais, porque são zonas que a gente tende a esvaziar menos, mesmo fazendo extração manual, mesmo fazendo extração com a bomba, mesmo colocando o bebê no peito. É uma zona que a gente normalmente não extrai tanto, principalmente para as mamães aí que são mais habituadas a fazer aquela posição tradicional com o bebê. Então, tu já tá ali, deixa eu mostrar aqui, né? Há 2 dias com teu bebezinho no colo e tu sempre faz a posição tradicional. Sempre, sempre tá ali com ele mamando dessa forma. Ou seja, o queixinho do bebê tá sempre nessa região mais de dentro aqui do peito, né? Então, se o bebê estivesse aqui mamando, o queixo dele tá sempre aqui, ó, nessa região que eu marquei. E é aqui que ele tira mais leite, que ele extrai mais leite. E essa região aqui debaixo do braço vai ficando empedrada, vai ficando cheia de leite. Às vezes não é um empedramento ainda real, oficial, né? Mas já é um início, é um engurgitamento, ou seja, o peito todo tá muito cheio. E além disso, né, aqui dentro da mama a gente não tem só fábrica de leite, a gente tem também músculo, a gente tem gordura, a gente tem pele, a gente tem muitos tipos de tecido que estão ali perto das glândulas que produzem leite. E eles vão sendo apertados. Lembra que eu falei para vocês, o que tá lá atrás empurra para frente os outros. E esse empurrão que a gente leva em todos os tecidos faz com que fique muito inchada a mama. Então, aquele peitão que a gente vai observar, né, que vai do P pro G em 24 horas, não é só de leite que tá ali dentro, mas também é de líquido que tá retido ali dentro e que a gente precisa saber agora o que fazer com isso para não passar perrengão nesse processo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa super importante. Mesmo as mães mais fortes para dor, elas dizem que esse período da descida do leite, que dá esse engurgitamento, que é o quê? Engurgitamento é o peito todo ficar cheio, né? Ficar com inchaço, assim. É um período muito difícil, porque é uma dor generalizada na região da mama. E quando o bebê vem para mamar, se essa mama não tá nas condições ideais, ele acaba fazendo uma pega ruim, ele faz fissura, ele faz uma pega que é mais de mordida, porque ele tá tentando amaciar aquela mama para ele conseguir extrair o leitinho dele. Então, bora lá aprender o que a gente faz nos primeiros dias para que a gente tenha uma pojadura, uma descida do leite muito boa, muito tranquila. Tudo bem, se a sua não está sendo tão tranquila assim, você começar a fazer agora isso. E agora note bem o que eu vou dizer. Essas manobras, essas dicas que eu vou te dar e que são para facilitar a tua vida, não são para ser usadas a todo momento da amamentação, tá bom? Porque nesse momento em especial a gente tem inchaço e é por isso que a gente vai usar algumas dessas estratégias. Em outros momentos a gente não tem inchaço, a gente só tem leite. E aí essas estratégias aqui podem te fazer se dar muito mal. Então anota isso aí, é pro momento da descida do leite, é para quando o peito estiver todo muito cheio e eu estiver sentindo um desconforto que é abrangente, é da mama toda.
Então, se você tá com dor na ponta do seio, no bico, né, no mamilo, não é isso que você tem que fazer. E em primeiro lugar, então, número 1 aí pra você, a gente vai levar para o hospital já, porque provavelmente lá que vai acontecer sua descida do leite, paninhos de boca do bebê que não vão ser para a boca do bebê, vão ser para você. Sabe para quê? Você vai umedecer esse paninho, tá? Então você vai deixar ele úmido, não molhado, e vai colocar lá no frigobar ou no freezer que tem no hospital, tá bom? Então você vai colocar lá para esse paninho começar a gelar. Quanto mais gelado ele ficar, melhor. Débora, tô no hospital e esqueci os paninhos, ou o bebê já usou todos, eu achei que ele não ia usar, mas ele usa demais. O que eu faço agora? Bom, tem uma dica de algo que você com certeza tem aí no hospital, porque pós-parto sempre tem isso e você pode usar aí na hora do perrengão, que é nada mais, nada menos do que um absorvente íntimo, tá? Então, você vai pegar esse absorvente e vai fazer o mesmo processo. Vai colocar água nele e vai colocar ele no freezer para deixar ele bem gelado. Agora, como é que a gente vai fazer essa compressa fria para que a gente não faça algo ruim na nossa mão e para que seja suportável? Eu vou mostrar para você. Presta atenção. Então, se for o paninho de boca, tá? A gente vai usar ele mesmo assim, ó. Esse aqui que eu tenho, tem uma parte de um tecidinho até que não é tão legal, ó. Mas o ideal é que ele fosse todo assim de fraldinha. Aí é melhor. A parte do seio que exige que a gente faça essa compressa é aqui, ao redor, ó. Então a gente vai fazer uma tirinha, vai botar ele ao redor assim e vai colocar a camisola de amamentação, o sutiã, o que for, e ficar o tanto quanto aguenta, tá? O ideal não é que esteja gelado a ponto de você não aguentar, mas sim que ele esteja ligeiramente geladinho. Ah, Débora, eu tenho aquelas bolsinhas de gel que eu já usei quando eu machuquei o joelho, quando sei lá o que. Posso usar? Pode, com certeza, mas lembra que as bolsinhas de gel, elas vão ficar normalmente mais em alguma das partes, então você vai alternando. Com o paninho, se você sente mais desconforto, você também pode fazer assim. Coloca ele nessa região, enquanto essa região tá livre, aí troca e deixa aqui ficar mais tranquila, para não ficar tão geladona assim, tá? Com absorvente íntimo, Débora, como é que é? Mesma coisa, tá? Mesma coisa, vai colocar ele ao redor do peito. Se você quiser cortar ele no meio e fazer dois, não tem problema. Agora note que essa região da frente aqui do peito, ó, a gente nunca vai fazer isso. A gente sempre vai colocar ao redor, porque o que causa essa sensação ruim do engurgitamento, em primeiro lugar, é então essa falta de maciez, né? Esse inchaço que tá ao redor, tá no peito todo, não tá ali na pontinha. O que tá na pontinha é muito possivelmente colostro que veio lá de trás, porque chegou o leite, empurrou ele para a fila da frente e ele tá retido aqui. E para isso a gente vai fazer outras manobras. Então, colocou a compressa, Débora, posso usar quanto? Pode usar o dia inteiro, não tem problema. Porém, sempre quando estiver perto da hora de extrair leite ou de colocar o bebê para mamar, você vai tirar a compressa e vai deixar em temperatura ambiente por uns 30 minutos, certo? Porque a gente não quer que o nosso peito fique todo encolhidinho de frio. Basicamente é isso que acontece lá dentro e ele retém o leite, né? Então, o gelado vai tirar o inchaço, mas quando chega a hora de mamar, a gente tira um tempinho antes, deixa esse peito em temperatura normal. Aí, chegou a hora de mamar, o que eu faço? Bora lá, bora aprender. Para começar, muita massagem aqui, ó, ao redor com a ponta dos dedos. Então você vai fazer movimentos circulares. Por quê? A gente quer que esse leite que tá no nosso peito e começou a descer, ele comece a se movimentar aqui dentro. Quanto mais ele se movimentar, mais ele tira esse colostro que tá ali na frente. E o colostro, ele é mais grosso, então ele tá num caninho fino, ele causa desconforto. Então 3 minutinhos de uma boa massagem aqui. Se tiver uma região específica que você sente que tá com um nódulozinho, tá um calombinho, né? Vai fazer uma massagem com a ponta do dedo. Pode apertar um pouquinho, não tem problema. E depois, mais 2 minutinhos de massagem assim, ó. Vai lá pra dentro, em direção ao mamilo. Notem que nessa massagem inicial, ó, na massagem número 1, eu não tô na região da areola. Agora, na massagem secundária, eu venho lá de trás, trazendo, fazendo o caminho aqui mesmo, ó, no peito todo, né? Ao redor de todo ele, você vai fazer essa massagem. E aí, depois você vai medir aqui mais ou menos 2 dedos para um lado, 2 dedos para o outro e vai começar a fazer com carinho uma extração manual.
Por que com carinho? Porque essa região aqui tá dolorida. Então você vai apertar, mas você vai ir fazendo devagar e deixar esse colostro sair. Gente, não é puxando pra frente, né? Eu faço assim e aí o leite vai vir. Não, não é, tá? Isso aqui não é peito de vaca, né? É peito de mamãe, precisa ter carinho com ele. Então, ó, 2 dedos para um lado, 2 dedos para o outro, ó, e faz a extração. Débora, quanto eu vou extrair? Tanto quanto for necessário para deixar o seu peito em consistência de massinha de modelar. Ah, Débora, mas eu vou ter que tirar bastante então. Então tira bastante. O melhor é tirar com bomba, então. Não, tá? O melhor nesse momento é mesmo a gente fazer uma extração manual pra gente poder ir sentindo onde é que estão essas regiões. Por que eu falei em tirar a compressa 30 minutos antes? Porque todo esse processo de mamada no início vai te exigir muita massagem e muita extração. Esse é um dos segredos para que tu não faça lesão, não faça machucado nessa região aqui, ó, do bico. Então aquelas fissuras mais chatas de tratar. Ou o bebê que começa a brigar com a mão. O bebê tava indo super bem e agora ele tá lá e faz stick push e tal. E tu, já não sei mais o que fazer. Então é basicamente isso que você precisa sempre pensar. Compressas frias para tirar o inchaço e massagens com extração pra gente deixar essa mama numa consistência boa pro bebê mamar e principalmente tem que dar atenção para essa região da areola. Em outros momentos, o engurgitamento ou o empedramento vai ficar nessa parte mais de trás. Agora ele provavelmente vai estar aqui e na região embaixo do braço, imediatamente aqui embaixo do braço, certo? Aí tu vai me dizer, tá bom, Débora, eu fiz tudo isso, mas segue aqui quando eu baixo, eu tô assim, ó, de braços abertos, né? Não consigo baixar os braços de tanta dor. O que você pode fazer então? Bora lá, bora lá. Você pode modificar a forma com que o seu bebê mama. E isso, pra mim, é uma das chaves do sucesso da amamentação sem dor. Quem me acompanha sabe que eu falo que são 10 chaves. E o posicionamento do bebê, ou saber alterar o posicionamento do bebê, pode ser fundamental para o seu sucesso. Então, tá com o bebê lá, que sempre mama, né? Então, faz sempre posição tradicional, né? Ó, normalita e tal. Agora, a gente vai investir em inverter esse bebê. Basicamente é o quê? É colocar esse bebê para debaixo do meu braço. E aí, ó, notem bem, ele veio aqui e o queixo dele ficou, ó, aqui. Exatamente ao contrário de como ele tinha ficado antes. Como é que a gente faz posição invertida, Débora? Bracinho do bebê abraça na frente, eu seguro a cabecinha do bebê, com a outra mão eu seguro a mama, coloco ele e depois apoio aqui, então, ó, em uma almofada e eu posso até amamentar 2 ao mesmo tempo, se for preciso nessa posição, certo? Isso vai me ajudar a drenar essa região que fica embaixo do braço e que não é fácil de drenar. Aliás, não é só as mães que estão na descida do leite que sentem que muitas vezes esse leite fica empedrado mais nessa região. Então, dica de ouro para você que tá passando aí por esse processo também, alterar o posicionamento do bebê, certo? Compressa fria, massagem com extração e troca de posicionamento. Débora, eu não consigo fazer a posição invertida. Tenta mais uma vez, tá? Tenta mais uma vez porque ela é extremamente benéfica. Não conseguiu de vez, aí pode tentar alterar para a posição cavalinho, mas ela não drena tanto quanto a invertida, a parte ali de baixo do braço. E agora, meninas, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu espero que tenha sido útil para você, mas eu quero te fazer um pedido. Se você conhece uma gestante, conhece uma mamãe de primeira viagem, conhece uma mãe que está passando aí perrengue na amamentação, marca ela aqui nesse vídeo, chama ela para ver, manda para ela, manda pro WhatsApp aí para ela, para que ela possa saber também o que fazer nesse processo. Essas dicas aqui podem ajudar muitas mães a sair de perrengues grandes no pós-parto. E também, se tu gostou, se foi legal para ti, comenta aqui embaixo, diz pra mim se tu colocou a dica em prática, se ela fez diferença pra ti e deixa aqui o teu gostei, te inscreve aqui no canal, porque todas as semanas a gente tem conteúdos feitos sob medidas para mamães que querem amamentar sem dor, querem fazer a amamentação dos sonhos, aquela amamentação linda como a gente sempre sonhou, porque sim, ela existe. Tá bom? Um grande beijo e nos vemos logo mais.